Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Sbardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, segunda, dia 6 de janeiro de 2025. Nossa primeira segunda-feira do ano juntas. E nesse início de ano eu quero iniciar as nossas reflexões a partir deste livro, Reflexões de um velho teólogo e pensador, do meu amigo, do meu irmãozinho, Leonardo Boff. Esse ano nós teremos a campanha da Fraternidade e Ecologia Integral. Deus viu que tudo era muito bom. E Leonardo Boff é um dos grandes nomes da ecologia integral. E nesse livro, que faz uma homenagem aos 80 anos dele, foi escrito há 6 anos atrás, né? Leonardo está com 86 anos no momento, e espero que esteja nos assistindo agora. Eu escolhi aqui o capítulo 7 do seu livro, que tem como título Libertar a Mãe Terra, uma ecoteologia da libertação. A ecologia, em seu sentido filológico, significa uma reflexão, logos, logia, sobre a casa, oikos, sobre o habitat e numa ampliação mais globalizante sobre a casa comum, que é a Terra. O termo foi cunhado por um discípulo de Darwin, o zoólogo alemão Ernst Haeckel, 1834 a 1919. O que é propriamente a ecologia? Haeckel a define assim, abre aspas, é o estudo da interdependência e da interação entre os organismos vivos, animais e plantas, com seu meio ambiente inorgânico, fecha aspas. Com essa compreensão, o próprio Haeckel possivelmente não se deu conta da revolução intelectual que introduziu. Até ele, cada ciência se ocupava de um objeto específico, sem ser relacionado a outros. Quem estuda as pedras, quem estuda as plantas, quem estuda os animais, quem estuda o ser humano, etc. É a base da ciência moderna atomizada e dividida em suas especialidades. Haeckel introduziu um elemento novo, que mais tarde veio a ser o núcleo teórico fundamental da física quântica. Tudo está relacionado com tudo, em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Tudo é relação. E nada existe fora da relação. Haeckel teve o mérito de ter percebido que a ciência não pode se ater à reanálise dos seus objetos de conhecimento, tomados em si mesmo, sem relacioná-los à realidade na qual estão inseridos. Ele se deu conta de que, para existirem, uma rede de relações liga e religa todos eles. Para entendê-los, precisamos compreender as suas relações. Daí que, para Haeckel, a ecologia é a ciência das relações de cada ser com o seu habitat e com os demais seres em presença. A ecologia é, pois,
a ciência das relações de todos os seres entre si, desde as galáxias mais distantes até a formiga que anda em cima de minha mesa. Estão relacionados entre si por aquilo que o suporta, a energia gravitacional, além de serem formados pelos mesmos elementos que amadureceram no interior das grandes estrelas vermelhas, durante alguns bilhões de anos após a incomensurável explosão, o Big Bang. Tal pan-relacionalidade forma o meio ambiente, expressão cunhada em 1800 por Jacob von Uexküll, 1864-1944. Tal concepção fez com que a ciência não se restringisse aos laboratórios, mas se inserisse organicamente na natureza, na qual tudo convive com tudo, constituindo a vasta comunidade de vida. Nessa perspectiva, a ecologia não pode ser definida em si mesma, fora de suas implicações com outros saberes. Ela não é um saber de objetos de conhecimento, mas de relações entre os outros objetos. Ela se apresenta como um saber de saberes entre si relacionados. É a ecologização dos saberes. Dessa rede de conexões surgiu o conceito de holismo. Holos, em grego, significa totalidade. Essa expressão foi introduzida pelo general sul-africano Jan Christian Smuts para superar a visão reducionista e parcializada da natureza em favor do conhecimento das teias de relações que ligam todos com todos. A vida, parte essencial do planeta Terra. Um nome, porém, cabe ser citado, pois não é quase referido pela literatura ecológica, o do geoquímico russo Vladimir Verdaditsky, 1863 a 1945. Na ocasião, já circulava o conceito de biosfera, introduzido pelo austríaco Eduard Suess, 1831 a 1914. Mas quem lhe deu centralidade e o tornou uma palavra-chave da ecologia foi Verdaditsky, com seu livro publicado em 1926, com o simples título Biosfera. O autor russo mostrou que a vida é parte essencial do planeta Terra, um componente que transforma as irradiações cósmicas em energia terrestre ativa. A vida não pode ser compreendida sem as relações indissociáveis com os fenômenos físico-químicos que ocorrem no planeta. Em razão dessa compreensão holística, Verdaditsky sugere uma ecologia global, quer dizer, uma ecologia do globo terrestre como um todo e com o conjunto de suas relações cósmicas. Assim, fez da Terra, com todos os seus ecossistemas, um objeto de estudo e de análise, como fez posteriormente James Lovelock, com sua teoria da Terra como Gaia, superorganismo vivo. Essa ideia somente ganhou força nos últimos tempos, quando fenômenos globais, como o aquecimento, a escassez de água potável, a erosão da biodiversidade e a desertificação de vastas regiões do planeta,
A frequência de tufões e de tsunamis obrigaram a considerar a Terra em sua globalidade. Ela nos fez entender nosso destino comum, pois todos estamos dentro da mesma arca de Noé, que é o planeta Terra regulado pela biosfera. Curiosamente, ela estabelece uma solidariedade objetiva dos seres humanos com todos os demais seres vivos que precisam igualmente da biosfera: água, ar puro, alimentos, fibras e outros, para poderem viver e sobreviver. A ecologia ficou por quase um século como um subcapítulo da biologia. Essa situação mudou quando em 1972, nossa, o ano que eu nasci, 53 anos atrás, né? 72, a Organização das Nações Unidas solicitou ao MIT de Harvard fazer, sobre a orientação de A. Meadows, um estudo sistemático da saúde da Terra. Os resultados assustaram os cientistas. A Terra estava doente e sem imunidade para manter sua vitalidade. O diagnóstico foi certeiro. A doença da Terra se deve ao tipo de desenvolvimento depredador e consumista de nossas sociedades. O diagnóstico, também conhecido como Relatório do Clube de Roma, que reunia cientistas, chefes de estados, empresários e outros sábios, fez com que a ecologia deixasse a universidade, caísse na rua e enfrentasse diretamente para o campo da política mundial. Trata-se de garantir a sustentabilidade da casa comum, sem a qual nem a vida, nem a espécie humana, nem a Terra como superorganismo vivo terão futuro. Como se depreende, a ecologia se tornou o tema central de todas as políticas sociais, da saúde, da atmosfera e de qualquer um dos empreendimentos, em que medida afetam o meio ambiente, o poluem ou o preservem, garantindo a vitalidade e a habitabilidade de cada ecossistema e da Terra como um todo. Antes de abordarmos as várias tendências atuais da reflexão ecológica, precisamos abordar dois temas fundamentais, sem os quais a compreensão e as práticas ecológicas se tornam ineficazes, pois serão sempre mais do mesmo. O pensamento que criou a crise, dizia Einstein, não pode ser o mesmo que nos vai tirar dela. Temos que buscar uma nova cosmologia que redefina a relação para com a natureza e a Terra. Ou mudamos, ou vamos ao encontro de um Armagedon ecológico. O confronto entre duas cosmologias. Face à crise sistêmica que atravessa o planeta, está se produzindo um grande debate de ideias sobre o futuro da Terra, da vida e de nossa civilização. Em outras palavras, será efetivamente o grande debate em torno das duas cosmologias presentes no cenário do pensamento e em confronto. Cada qual projeta a sua visão de mundo e de futuro. Por cosmologia, entendemos a visão do mundo, cosmovisão, que subjaz às ideias, às práticas, aos hábitos e aos sonhos de uma sociedade. Cada cultura possui sua respectiva cosmologia,
Por ela se procura explicar a origem, a evolução e o propósito do universo e definir o lugar do ser humano dentro dele. A nossa atual é a cosmologia da conquista, do poder como dominação. Diria, numa metáfora, é a cosmologia de Alexandre Magno para o mundo antigo e de Renan Cortés para a Ameríndia. Ambos se revelaram como símbolos da vontade de poder e de dominação. Na modernidade, a partir do século XVI até hoje, a dominação sobre os mecanismos da natureza e da exploração do mundo se faz em vista do progresso e do crescimento ilimitado. Caracteriza-se por ser antropocêntrica, mecanicista, determinística, atomística e reducionista. Por força dessa cosmovisão, chegou-se ao fato de que menos de 20% da população mundial controlam e consomem 80% de todos os recursos naturais, criando um fosso entre ricos e pobres, como jamais houve na história. Metade das grandes florestas úmidas foram destruídas, 65% das terras agricultáveis foram perdidas, entre 27 a 100 mil espécies de seres vivos desaparecem anualmente e 100 mil agentes químicos sintéticos, a maioria tóxicos, são lançadas no solo, no ar e nas águas. Construíram-se armas de destruição em massa, capazes de eliminar toda a vida humana. O efeito final é o desequilíbrio do sistema Terra, que se expressa pelo aquecimento global. Com os gases já acumulados, antes de 2030, fatalmente, se chegará a 2 graus Celsius. E se pouco fizermos para reduzir os gases de efeito estufa, poderemos chegar antes do final do século de 4 a 5 graus Celsius, como assim chamado aquecimento abrupto, como alertou a comunidade científica norte-americana. Tal aquecimento abrupto tornará a vida, assim como a conhecemos hoje, praticamente impossível. E a própria espécie humana correria risco de, em grande parte, desaparecer. A predominância dos interesses econômicos, especialmente especulativos, fazer dinheiro sem trabalho e sem produção, dinheiro fazendo dinheiro, capazes de reduzir em países a mais brutal miséria e ao consumismo, trivializou nossa percepção do risco sob o qual vivemos e conspirou contra qualquer mudança de rumo. Em contraposição, está comparecendo cada vez mais forte uma cosmologia alternativa e potencialmente salvadora. A cosmologia da transformação e da libertação. Ela já não tem mais de um século de elaboração e ganhou sua melhor expressão na Carta da Terra, do ano 2000, e na encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, de 2015. Sobre isso, o cosmólogo canadense Mark Hathaway e eu produzimos um trabalho que nos custou 13 anos de vasta pesquisa interdisciplinar científica, com o título O Tal da Libertação, investigações sobre uma ecologia da transformação, de 2010. O que nos mereceu a medalha de ouro em Nova Ciência e Cosmologia por uma grande instituição norte-americana. Essa nova cosmologia deriva-se das ciências do universo, da Terra e da vida.
situa nossa realidade dentro da cosmogênese, aquele imenso processo de evolução que se iniciou a partir do Big Bang há cerca de 13,7 bilhões de anos. Já o dissemos anteriormente, mas cabe repetir, o universo está continuamente se transformando, se expandindo, se auto-organizando e se autocriando. Seu estado natural é a evolução e não a estabilidade. A transformação e adaptabilidade e não a imutabilidade e a permanência. Nele tudo é relação em redes e nada existe fora dessa relação. Por isso, todos os seres são interdependentes e colaboram entre si para coevoluírem e garantirem o equilíbrio de todos os fatores. A preocupação básica não reside na acumulação de bens materiais, mas na sustentação de toda a vida. A transformação / libertação pertence à lógica da vida. Uma semente se transforma em caule, em tronco, em folhas, em copa, em flores e frutos. Da mesma forma, cada organismo vivo e nós mesmos. Não somos os mesmos de quando éramos crianças, nem seremos os mesmos quando estivermos nos despedindo deste mundo. Tudo é transformação. Tudo é transformado. Especialmente na morte, quando se dá o grande passo alquímico e se passa para outro nível e outra ordem de vida. Não acabamos com a morte, mas nos transformamos por meio dela para formas mais altas e complexas de vida. Os cristãos costumam dizer: não vivemos para morrer, morremos para ressuscitar, para nos transformar e libertar das marras do espaço e do tempo e de todas as opressões entre homens e mulheres novos. Por trás de todos os seres atua a energia de fundo, chamada também de abismo alimentador de todo o ser, que deu origem e anima o universo, fazendo surgir emergências novas. A mais espetacular delas é a Terra. É a Terra viva e nós humanos como a sua porção consciente e inteligente, com a missão de cuidar dela. Vivemos tempos de urgência. É neste momento que a nova cosmologia se revela inspiradora. Ao invés de dominar a natureza, nos coloca no seio dela em profunda sintonia e sinergia. É o paradigma de Francisco de Assis, como o Papa Francisco o apresentou em sua encíclica ecológica, abre aspas, para ele, qualquer criatura era uma irmã, unida a ele por laços de carinho, fecha aspas. Nessa cosmovisão franciscana, nos colocamos ao pé e junto com todas as criaturas, sentindo-nos parte da natureza. O que caracteriza essa nova cosmologia é o cuidado no lugar da dominação, o reconhecimento do valor intrínseco de cada ser e não sua mera utilização humana, o respeito por toda a vida e os direitos e a dignidade da natureza e não sua exploração. A força dessa cosmologia reside no fato de estar mais de acordo com as reais necessidades humanas e com a lógica do próprio universo. Se optarmos por ela, criaremos a oportunidade de uma civilização planetária, na qual a vida da Terra e do ser humano, o cuidado, a cooperação, o amor, o respeito, a alegria e a espiritualidade ganharão centralidade.
será a grande virada salvadora que urgentemente precisamos. Nesta altura da história, é preciso irmos para além do aspecto econômico-financeiro da crise e descermos aos fundamentos que a provocaram. Caso contrário, as causas da crise continuarão, produzindo crises cada vez mais dramáticas até se transformarem em tragédias de dimensões inimagináveis. O que subjaz à atual crise é a ruptura da clássica cosmologia que perdurou por séculos, mas que não dá mais conta das transformações ocorridas na humanidade e no planeta Terra. Ela se iniciou há pelo menos 5 milênios, quando começaram a se constituir os grandes impérios, ganhou força com o iluminismo e culminou com o projeto da tecnociência contemporânea, criticada duramente pelo Papa Francisco na Laudato Si, por ser antropocêntrica, colocar a natureza à sua disposição, e pela híbris, a pretensão arrogante de imaginar que possui a chave de solução para todos os problemas, quando ela é a principal causadora desses problemas. Essa cosmologia partia de uma visão mecanicista e antropocêntrica do universo. As coisas estão aí, uma ao lado da outra, sem conexão entre si, regidas por leis mecânicas. Elas não possuem valor intrínseco, apenas valem na medida em que se ordenam ao uso humano. O ser humano se entende fora e acima da natureza como seu dono e senhor, que pode dispor dela a seu bel prazer. Partia de um falso pressuposto de que poderia produzir e consumir de forma ilimitada dentro de um planeta limitado. Essa abstração fictícia chamada dinheiro representa o valor maior e que a competição e a busca do interesse individual resultarão em bem-estar geral. Como descrevemos acima, comparece como a cosmologia da dominação, pois essa cosmologia levou a crise ao âmbito da ecologia, da política, da ética e agora da economia. As ecofeministas nos chamaram a atenção para a estreita conexão existente entre o antropocentrismo e o patriarcalismo, que desde o Neolítico faz violência às mulheres e à natureza. A nova cosmologia, ao invés de um cosmo fragmentado, composto pela soma dos seres mortos e desconectados, apresenta o universo como o conjunto de seres, todos relacionados entre si. Espaço, tempo, energia, informação e matéria são dimensões de um único grande todo. Mesmo os átomos, mais do que partículas, são entendidos como ondas, cordas ou fibras com bilhões de vibrações por segundo. Antes que uma máquina, o cosmos, incluindo a Terra, comparece como um organismo vivo que se autorregula e se adapta, evolui e, eventualmente, em situação de crise, dá saltos buscando um novo equilíbrio. A Terra, segundo renomados cosmólogos e biólogos, é um planeta vivo, Gaia, que articula o físico, o químico, o biológico de tal forma que se torna sempre benfazeja para a vida. Todos os seus elementos são dosados de uma forma tão sutil que somente um organismo vivo poderia fazê-lo. Somente a partir dos últimos decênios e agora de maneira inequívoca, a Terra dá sinais de estresse e de perda de sustentabilidade. Tanto o universo quanto a Terra se mostram direcionados por um propósito que se revela pela emergência de ordens cada vez mais complexas e conscientes. Nós, humanos, somos a parte consciente e inteligente do universo e da Terra.
pelo fato de sermos portadores dessas capacidades, podemos enfrentar as crises, detectar pontos ecologicamente maléficos de certos hábitos culturais, paradigmas, e inventar novas formas de sermos humanos, de produzirmos, de consumirmos, de convivermos e de acolhermos as diferenças. É a cosmologia da transformação / libertação. Expressão de nova era, a era ecozoica. Essa nova cosmovisão certamente nos forçará a dar um salto de qualidade, rumo a um outro padrão de produção e de consumo, que efetivamente nos salvaria, pois seria mais conforme à lógica da vida, aos ciclos de Gaia e às cotidianas necessidades humanas. Nós estamos refletindo sobre este livro de Leonardo Boff, Reflexões de um velho teólogo e pesquisador, no capítulo 7, que nos fala sobre libertar a Mãe Terra, uma ecoteologia da libertação, em sintonia com a campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. Um feliz 2025 para todos, para todas vocês. Vamos seguir juntos, toda segunda-feira, falando sobre esse livrinho aqui, ó. Beijo grande, paz e bem, vida longa e próspera.